Olá, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Hugo Frade, sou formado em Educação Física, sou professor de dança de salão há 10 anos, sim, tenho pós em Dança Consciência Corporal e o tema de hoje é o conteúdos programados para aulas regulares de Zouk brasileiro. Sim, a ideia é a gente estar falando mais ou menos numa ordem de primeiro momento a ser trabalhado numa turma regular ou numa aula particular, que isso vai facilitar bastante para vocês. Sim, que é uma coisa que eu trabalho. Eu trabalhei numa escola em Betim, eu sou de Minas Gerais, moro aqui em São Paulo hoje, e nós criamos esse planejamento para facilitar dentro das aulas. Uma para os professores que estão na turma, né, que estão na escola, aliás, que vai fazendo junto com a gente. Por exemplo, se você entra numa turma, aí você consegue ir de acordo que nós temos já o conteúdo programático das aulas. E quando nós falamos de conteúdo programático, quando eu fui buscar, né, o que é esse conteúdo programático, são todos assuntos que poderão ser cobrados numa prova em relação à disciplina, que é o edital. Normalmente, quando você vai fazer um concurso, tem lá todas as disciplinas que você olha e você estuda para estar fazendo aquela prova. Sim, quando nós falamos isso. O que eu fiz isso? Coloquei isso para dentro de sala, para a gente ter já uma ordem a ser trabalhada. Sim, que aí essa ideia do conteúdo deve servir de base para o aluno estudar. Então, se você tem já lá todo o conteúdo, a pessoa consegue ver o que vai ser trabalhado na turma, você consegue ter essa disciplina para trabalhar com o pessoal. Então, é bem interessante essa ideia dessa organização para uma aula particular e assim vai. Com a ideia da proposta aberta, então, o que eu vou falar mais? Do conceito básico do movimento. Em cima desse conceito básico, aí você vai criando junto com os alunos e assim vai. Por exemplo, sei lá, vou falar do passo básico no lugar. O conceito básico é o passo básico no lugar. Em cima desse conceito, você vai criando junto com o aluno, ou você cria, ou o aluno também vai propondo. Sim? Exemplo, deixa eu fazer todo no lugar. Primeiro básico é no lugar. Todo mundo entendeu esse processo? Aí cada um usa a sua dinâmica e tal. Em cima disso, você pode construir junto com o aluno. Exemplo, ensinei lá a base. Aí eu falo, agora brinca aí com o seu par, afaste, pode andar. Aí a pessoa vai treinando o conceito básico no lugar. Deixa eu ir para a câmera, né? E tu, que aí assim vai. Aí quando você propõe isso para o aluno, quando ele entende esse conceito básico, obrigado, viu? Esse conceito básico no lugar, ó, que chique, né? Palmas para ela, gente. Uau! Aí vai criando possibilidades e assim, o aluno vai criando e vai se sentindo dançando, já na primeira aula. Isso é bem legal, essa ideia. Então, aí, quais os conteúdos podem ser trabalhados? E problematização do conteúdo. Quando eu falo disso, por exemplo, nós temos dois segmentos, que é a cultura e os alunos são os produtores de conteúdo, que é isso que eu falei agora. Você ensina o conceito básico, no lugar, o Zouk. Pum. Aí o aluno ele pode ir criando junto com você. Entendeu? Aí você vai só estruturando para ele e ele vai indo. E a cultura que eu falo quando eu coloquei essa cultura, por exemplo, falando-se da sua região. Vou dar um exemplo meio fora assim. Eu sou de Minas, aí às vezes parece um contratante querendo que eu dou um aulão de dança de salão em determinado lugar que ninguém dança. Lá em Minas, o que é muito forte é o forró universitário. O forró lá é muito forte, o universitário. Lá, se você falar até o forró eletrônico, normalmente a galera nem conhece. Então, já que eu vou lá para dar essa aula, eu vou sentir o que normalmente a pessoa gosta, se é o forró, então eu vou entrar com o forró universitário, vou ensinar primeiro o forró universitário, que vai ser muito mais fácil as pessoas aceitarem o que eu estou trabalhando. Se eu chegava com o Zouk, o pessoal não conhece, é mais difícil. Então, é entender a cultura do ambiente. Falando-se lá do Zouk, na sua turma. Quando você chega na sua turma, se você entende o que sua turma quer fazer, você vai de acordo com eles. Sim? Igual eu te falei, se ensina a base no lugar, aí você vai, tira um diagnóstico, que eu acho que é interessante, aí você vai montando junto com a turma. Então, dá pra gente ir criando um padrão para você ir de acordo com a sua turma. Entende? Sim? Tranquilo? Aí, os conceitos básicos do movimento, que eu falei, que aí eu vou falar essa ordem, que normalmente nós trabalhamos em uma escola ou em aula particular e assim vai, para ter um parâmetro para, por exemplo, uma coisa que acontece muito. Você tem uma turma regular. Aí chega um aluno que já está acontecendo na turma, aí ela já dança, tipo de balada, nunca fez aula, mas ela quer entrar na turma e fala assim, estou com muita vontade de aprender a cabeça. Então, quando você tem esse conteúdo programático,
você consegue olhar qual turma sua que já está na fase que está trabalhando a cabeça. Aí não fica aquela aula solta, sabe? Um dia você trabalha deslocamento, outro dia você trabalha cambrê, aí você não consegue nem colocar um aluno numa turma, dependendo. Sim, então você tem um parâmetro para estar trabalhando. Sim? E aí que eu vou falar, que é a ordem dos movimentos que normalmente eu trabalho. Zouk brasileiro iniciante, que é a base no lugar. Por que eu ensino a base no lugar? Por causa dessa questão da história do Zouk, né? Que teve até lá no CAD a discussão sobre que o Zouk veio da lambada e assim vai. Por que eu falo isso? Muita gente, eu venho conversando, que já ensina a base no deslocamento. A primeira aula já é tempo, 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 que acha que é mais fácil. Eu já conversei com algumas pessoas, até a própria Renata Peçanha, normalmente ela já ensina, ela fala superficial do lugar, mas ela já ensina deslocando. Eu não, eu gosto sempre de trabalhar no lugar, para a pessoa entender a questão da história, que é importante, é bom que você ganhe até um conceito maior com os seus alunos, que você fala da história, por que essa base no lugar, e automaticamente, eu particularmente acho mais fácil, porque já começa a trabalhar o quadril, a marcação, e isso a gente pode usar dinâmicas mais fáceis para ensinar, que é o simples caminhar, né? Se você coloca a sua turma para andar, agora anda em 3, 1, 2, 3, agora marca no lugar. Aí quando pensa que não, você teve uma aula criativa, mais dinâmica, e ela aprende a dançar no lugar. Sim, então normalmente eu começo com essa base no lugar. Aí depois que eu vou para a base no deslocamento, que é igual eu falei da Renata Peçanha, que é essa ideia. Aí eu vou para frente e para trás. Sim? Aí eu começo aqui. Em cima desse conceito básico para frente e para trás, aí eu vou criando junto com os alunos essa ideia dos movimentos. Exemplo. Deixa eu te usar de novo. Olha esse. Aí, João. Ô, João. Mas eu tô novo. Por exemplo, ensinei lá com o deslocamento. A forma de iniciar, não tem muito uma regra assim, ele sempre vai atrás, ou... aí vai de vocês lá, junto com os alunos. Mas em cima desse deslocamento, aí o outro processo é ir brincando com isso. Vamos fazer afastando. Agora ele segura, ela volta. Mantém a marcação, ele faz em volta dela. Aí você vai criando junto com o seu aluno possibilidades. Obrigado. Palmas para ela de novo, gente. Eu crio essa ideia do conceito básico, que é igual, primeiro, base no lugar. Em cima desse conceito básico, a gente vai criando outras formas de fazer o movimento. Deslocamento. Ensino o conceito básico do deslocamento, que é esse movimento aqui. Em cima desse conceito básico, junto com a minha turma, eu vou criando outras possibilidades do movimento em cima do para frente e para trás. Sim? Tranquilo? Que aí entra a ideia da aula aberta, que a pessoa pode estar ajudando, você pode estar dando um direcionamento aí, e assim vai criando movimentos, né? Que aí não necessariamente você tem que ensinar só um passo, que é aquele, o passo acho que é isso, isso e isso. Na verdade é uma dúvida mesmo, do tempo forte no 3, né? 3, 1, 2, 3. Teve um menino que dançava lá comigo, lá, que ele falava, por que não pode ser no 1? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. É a mesma coisa, só muda o que exatamente? Não, na verdade, por exemplo, o Lamba Zouk normalmente dança nesse formato, do 1, 2, 3, 1, 2. Tanto que às vezes quem é acostumado a dançar nesse, né, no tempo forte, que é o tempo, que é o I, 3, 1, 2, 3, aí acha que a pessoa que está dançando no 1 está dançando fora do tempo. Mas não, mas é uma forma que também é muito usado somente no Lamba. Mas pode usar também, por que não? Né? Pode ser aberto isso aí. Deixa eu só... o Felipe Mirra. O Felipe Mirra é um exemplo. Mas hoje o Felipe não dança mais no 3, não. No 1. Porque é o seguinte, quando a gente fala de dançar no 3 e dançar no 1, a gente tem que falar assim, nós estamos se referindo ao quê? A música ou ao movimento? Quem te conta assim no 1, 2, 3, porque começava assim, vai do início aí, marca 2 na frente, marca 2, 1, 2, 3, a gente está se referindo ao movimento. E aí o tempo forte da música do Zouk é no 1, dum, é na hora que começa. Então, peraí, nós estamos falando de quê? Do movimento ou da música? Porque se for movimento é 3, se for música é 1. Se for movimento do tempo forte eu começar com 1, ao invés de começar assim, né? Ao invés de começar assim, ó, 1, 2, 3, eu vou começar assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Aí muda a contagem. Então a gente confunde porque a gente não relaciona se é a música ou é o movimento.
Se for movimento, 3, certinho. Se for a música, 1, que é o tempo forte para que dança azul. Olha que simples e que a vida inteira complicaram a gente nessa porra. Não posso xingar, não. Mas... E aí no Lamba, que é o que o Hugo tá falando, no Lamba as pessoas dançam muito o tempo forte no 1, do movimento. Ó. E aí quando quem tá acostumado a dançar, eu tenho mais costume de dançar no tempo forte no 3 do movimento. Porra, pra dançar no 1 é parto. E dá essa sensação que tá fora do tempo. Tá fora do tempo. É igual salsa no 1. Salsa no 1, salsa no 2. E a salsa é o mais fácil de entender isso, você acredita? Eu também. Na salsa é mais fácil de entender. Não é mais fácil, não. Você acha? Tem 2 anos pra entender a salsa no 2. Bom, mas uma coisa... Tu assistiu Sabe a Mais da Ana Paula? Cara, ela explicou de uma forma, eu falei, Ana, mas é muito simples. O brasileiro é que não sabia explicar, e professor de dança de salão, lembra? Ele arruma solução pra tudo. Uma coisa que é engraçado da salsa, eu vinha para São Paulo para fazer o Congresso Mundial de Salsa, em 2006 isso. Aí o professor que vinha de fora, ele normalmente, para não ficar, 1, 2, 3, ele falava assim, ó, no 1 você dança na conga, aquele gugu, 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 isso é 1. Só que automaticamente, às vezes, você dançava no 1 à frente ou o 5 à frente. Né? Mas ele falava, se você pegar o gugu nas pontas, você está dançando no tempo. E quando você está dançando no 2, você pega a clave, que é o K, gugu, K, gugu, K. Isso é muito... Aí, assim, tipo, isso me facilitou muito. Aí depois que eu fui entender a frase musical, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Que aí ele começou pelo instrumento. Então isso também facilita bastante a pessoa entender. Que aí tem música que é muito forte, fica gugu, gugu, e tem música que fica K. Tanto que os bailes, eles colocavam a música com isso alto, pra galera sentir dançando dentro do tempo. Isso é legal, isso aí. Não, é só uma pergunta assim. Você tem na sua prática um tempo médio de evolução entre uma parte dessa e outra? Iniciante para intermediário, dentro do próprio iniciante, a base no lugar, e agora o deslocamento, agora você tem um tempo médio, lógico, varia. Varia da turma. Eu realmente vou de acordo com a minha turma. Porque tem turma que tem mais facilidade, no geral. Tem turma que tem mais dificuldade. Então, quando a galera entende, que aí eu vou mudando o processo. Entendeu? Mas agora o tempo certo, tipo, 2 meses você fica só na base. 1 mês, não, muito difícil ter esse parâmetro assim. Você ia falar? Não, eu ia falar, o Marcelo falou já. Eu ia colocar isso sobre o tempo do movimento e o tempo musical. Tem essa diferença. Então, aí eu vou pro frente e trás. Depois, quando começa o intermediário, que fica meio iniciante, intermediário, é o giro da dama. Mas esse giro da dama que eu falo, que é o famoso quadradinho, não sei se vocês conhecem, que é quando eu começo essa virada do corredor e vira, que é o corredor, o famoso corredor. Então, aliás, primeiro eu vou pro corredor, por isso que no iniciante eu ensino o corredor, que é a preparação para os giros. Que é no caso do homem aquele à frente, que pode ser ensinado pisando à frente, ou junta, 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 abre. E a menina, faz comigo aqui, Sheila, por favor. Ai, a Sheila é mais cara. E para a menina, esse aqui, isso, pisa e vira. Aí eu vou para esse processo, que aí é a preparação para os giros. Eu não vou já direto para o giro, a saída que eu faço normalmente é aqui mais simples, para não complicar muito. Obrigado, Sheila. Gente. É mesmo. Sheila, você tá me devendo lá. Fiquei todo cheio de postura lá no negócio lá. Brincadeira, os caras levam a sério. Aí depois que eu vou para esse giro da dama, que eu falo que é o famoso quadradinho, que é esse aqui, que é o vira e sai. Que aí fica em volta do cavaleiro. Exemplo, faz aqui comigo, João. Um exercício que eu uso muito para entender esse processo de giro. Por exemplo, o homem fica e a menina faz o quadradinho em volta dele. Que é isso aqui, ó. Vira corredor e passa. Vai repetir. Então, o tempo todo, fico no quadradinho. Que aí, para ter um padrão. Depois isso fica mais arredondado. Mas para a pessoa entender. Aqui eu começo os giros. Obrigado. Valeu, palmas, gente. Você tem que... Faz aqui comigo, Lelê. Não vou ganhar nada, né? Tipo. Aí, quando a pessoa entende esse processo,
que é isso aqui, né? Já está aqui, com a esquerda. Vai fazer o quadradinho, que é o vira e pisa à frente. E vira e pisa à frente. Aí aqui eu já começo os giros. Em cima desses giros eu tenho já muita possibilidade. Que para o homem, ele só marca 1, 2, 3, que é a base. Que aqui, ó, muda a mão. Com as duas mãos. Então já começa a ter possibilidade. E assim vai. Agora aí sim trabalha o giro dele. Ele pode ir girando. E ela está fazendo sempre a mesma coisa. Nisso aqui a aula rende de um tanto. Porque olha o tanto de coisa que dá para fazer em cima desse quadradinho. Dá para fazer solto. Normalmente isso é muito usado no lamba. Que a menina ela fica no quadradinho. E ele fica só. Aí já começa a vir uns trabalho corporal e tudo. Aí que saiu e abraçou. Então é o caminho. Então, aí já dá para fazer bastante coisa. Aí quando eu falo que está ficando já intermediário, que aí já começa a ter uma dinâmica na dança. Entendeu? Aí depois vem a preparação corporal. Quando eu falo a preparação corporal, é a ideia do cambré frontal, que é aquele movimento que vai à frente, que tem gente que chama de Raul, de Hugo. De Hugo eu não gosto muito, não. Qual? Vomiter. Vomiter. Isso é legal, hein? Então, eu já começo esse processo. Que ele é um pouquinho mais complexo, mas que é bacana, que aí as pessoas começam a sentir dançando mais o Zouk, né? Porque normalmente quando a pessoa procura o Zouk, ela já chega, eu quero aprender aquele trem que mexe a cabeça, que sai mexendo. Então a gente já começa nesse processo da preparação corporal. Sim, que aí eu vou, de acordo lá com a minha turma, aí vou fazendo para frente, para trás, e vou criando possibilidades quando vou fazer isso, né? Que aí aí tem um cambré junto, que é do abraço, aí pode fazer de lado, depois fazer ele atrás, aí o aluno também vai criando junto com você. Então eu ensino esse conceito do cambré e depois do cambré frontal. Sim, a ondulação, né, que aí já é o trabalho corporal, que também é muito usado. Então aí no intermediário eu já começo esse trabalho da preparação corporal, que é igual eu falei, cambré frontal, ondulação e outras coisas aí que, né, normalmente mexer só aqui o tronco e assim vai. Tranquilo? Alguma dúvida? É isso que eu estou falando, é um formato que normalmente eu trabalho. E eu estou falando da ideia do conceito básico. A forma que você vai fazer os movimentos, os passos, aí você pode ir fazendo junto com o seu parceiro, né, na hora de dar aula, ou junto com os alunos, no caso de proposta aberta. Sim? Sim. Tranquilo? Aí daqui eu vou, depois que faz esse processo todo... Você citou os movimentos como iniciante, né? Você trabalha iniciante intermediário. Tem mais movimentos que você coloca ou são só movimentos antigos? Quando não, normalmente eu mantenho só o conceito básico desse movimento. Em cima desse conceito que aí eu vou trabalhando junto com a minha turma. Que são considerados mais básicos, né? São sim, mais básicos. Eu divido sempre iniciante, iniciado, intermediário, avançado. Eu vou colocando, eu não sei, só uma pergunta básica. A patinha, você trabalha? Sim. Que entra até no intermediário, eu nem coloquei, que aqui é conhecido como bônus. Sim, o bônus. Eu coloco ele no segmento quando começa os giros, que é no intermediário. Aí eu trabalho com ele sim, mas jamais nessa ideia quando começa os giros. Porque quando a pessoa entende a ideia do quadrado, aí faz vários giros. Aí depois eu venho com essa ideia do bônus, que é o giro. Mas só que eu ensino ele simples primeiro, para trás. Depois coloca o quadril, que aí vem a patinha, aí vem variação de você girar e fazer com o pé assim, ir atrás. Aí entra essa questão, trabalhou o conceito básico e aí você vai fluindo. Entende que ele está falando de bônus? Sabe o que é o bônus? Deixa eu mostrar uma vez. Ele é também conhecido como baiano. Baiano. Laço, eu conheci como laço. Baiano. Baiano não sei falar. Patinha, bônus. Tá, patinha é um movimento final. Final. Já ouvi chamar Final. de patinha. Ao invés de só no final a menina fazer isso aqui para voltar, ela faz isso lá. Mas eu já ouvi a marcação do quadril. inteiro de patinha. Tá, não. É baiano ou bônus. Vocês sabem por que bônus? Que é importante saber. A Adílio Porto e Renata Peçanha foi quem começou essa organização do Zouk no Brasil. E eles falavam o seguinte: se o cara aprendesse o kit básico do Zouk, ele ganhava um bônus. Então, se ele aprendesse o básico
o corredor, que chama de bandeja também. O giro, ele ganhava um bônus que era o tal do baiano. E aí ficou bônus. E a gente passa a chamar de bônus esse giro que a mulher gira. Faz o isso. Com a patinha. Termina na patinha. Faz aí. Mas aí que entra que é interessante essa ideia da patinha. A patinha, ela se torna um enfeite do movimento. Exatamente. Só que aí muita gente começou a achar que o bônus tem que ser com a patinha. E começou a fazer a patinha como se a patinha fosse um movimento. E aí ficou, ao invés de ser um enfeite, ficou o movimento. Ficou o movimento. Porque se botar a patinha, não fica um movimento iniciante intermediário. Isso, exatamente. Fica mais avançado. Já fica mais Faz o avançado. bônus. Então, Quando eu aprendi a patina, era até conduzido o passo. sim. Só tinha essa forma. Tem gente que até brinca que é o famoso touché, né? Touché. Aí fazia um estão pra fora, que a menina... Não. Vira... Não é conduzido, é um enfeite dela. É a opção dela fazer. Mas então, mas ensinava como movimento, Não. condução. Se quiser conduzir, conduz. Então, mas como é um enfeite no movimento final, a mulher tem a liberdade de fazer ou não, porque não muda o movimento. Mas quando ele conduz, o pivô é fácil. Não, porque um tempo atrás, a aula de bônus, no caso, era ensinado nesse formato mesmo, de girar a dama, de levar ela atrás, para trás e para trás. isso aí. A primeira aula de bônus era essa, que você vê muito. E na verdade não, o bônus é esse giro para fora e ela vai reto atrás. Para trás, para trás. Aí depois que vem os enfeites. Então, no caso da patinha, seria um enfeite. E ainda do mais, movimento. vai de novo, Sheila, mas só pisa a esquerda para trás e volta. Que é o que só eu fiz marcar. naquela hora. Para aí, pisa atrás e volta. Aí, e volta. Esse também está sendo muito usado, É mais mas também simples. se torna já um enfeite também. Não faça isso não, faz de novo aí. Esse seria o mais simples. Parou, pisa e volta. Esse seria o mais simples. Aí o outro já seria mais... Aí a patinha seria mais um Tem um brinde hoje. Hã? Coloca um S no final. Pesquisar. Delícia. Agora vai colocar... Nossa, Agora vai até o chão e coloca... isso, e olha para trás. Que aí que é o que é legal. Quando você entende o conceito básico do movimento, aí depois vem as variações. Que você pode estar estimulando o aluno a fazer, o aluno também pode... coloca um bracinho. Aí você começa a brincar com o conceito básico do movimento. Por isso que eu estou focando muito nessa ideia. Só o conceito básico, para depois aí você ir, né, brincando com isso. Aí entra até o que você falou, né, Alex? Que aí você vai criando os movimentos. Sim? Tranquilo? Aí tem um bônus no intermediário, que depois vou até colocar aqui na hora que mandar os slides, que eu tinha esquecido de colocar. Aí eu venho para a cabeça, no avançado. A cabeça, normalmente, assim, eu deixo por último, nessa ideia do avançado, porque a cabeça, para você começar a fazer a cabeça, os pés têm que estar firmes. Porque não adianta nada você fazer a cabeça bonita, mas o pé está todo atrapalhado. Então, realmente eu pego bem nessa questão dos pés, para depois a gente chegar na cabeça, que não é fácil. Posso falar uma coisinha? A gente teve um problema grave com isso, porque a gente sempre acreditou nisso. Eu acho que se a menina quer girar com cabeça, tem que girar e parar em pé. né? Isso. Só que acontece que os workshops de Zouk foram ferrando a vida do professor regular. Hoje. Que daí a menina vai no workshop na esquina e o cara dá naquela aula um movimento que tem cabeça e ela faz lá. Ela não entendeu, mas no bolo do workshop, no fluxo do negócio, ela faz. Ela chega na sala e fala, não. O Marcelo Grangeiro me fez fazer a cabeça. Então eu tô pronta para fazer a cabeça. Aí o Marcelo ferra o meu processo, porque eu tinha um processinho de organização, né, bonitinho, preparando a menina. E aí lascou tudo. E assim, Curitiba começou uma onda de workshops que foi ferrando o processo regular de tudo, de samba, de Zouk, mas de Zouk ferra muito, porque cabeça faz muita diferença. E é interessante isso que a Sheila está falando. Também porque os alunos começaram a ir para baile e aí a gente não estava ensinando a cabeça pelo processo, mas no baile o cara estava socando. Eu falei que eu prefiro ensinar a cabeça um pouco antes, para ela poder ir mais preparada para o baile, porque ela chegava A gente teve também que trazer antes, mas assim, com coisas bem simples, tá? Nada muito elaborado, bem parada, né? Eu vou explicar isso é bem legal. Então, a gente vai no baile, todo cara puxa a cabeça.
Mas também não sabe se a menina sabe. Ele faz. E uma referência do Zuki mesmo é a cabeça. A pessoa às vezes quer aprender o Zuki, viu a outra mexer na cabeça e achou bonito, e quer aprender o Zuki por causa da cabeça. Por isso que é meio confusa. Aí daí já é difícil você já começar com a cabeça. Que a pessoa mal consegue fazer o exemplo da Sheila girar sem cabeça, imagina colocando cabeça. Então, realmente, aí entra o lance que eu falei inicial. É ter um diagnóstico com a sua turma e você ir adequando, né, qual o momento melhor para trabalhar a cabeça ou não. Isso é legal, essa ideia do diagnóstico para ver. Por isso que é complicado, assim, por exemplo, ser certinho isso aqui. Eu vi isso lá no curso, eu já vou começar nessa ordem. Não, então você tem que ter essa conversa com a galera, qual que é a ideia que a turma está querendo. Aí em cima, alguém ia falar. Acho que esse é um problema realmente recorrente, porque a gente tem todo esse cuidado, essa preocupação, porque cabeça não é uma coisa, não é só uma dor, não é uma coisa que mexe com uma região que realmente é delicada, né? A gente já tem históricos na dança de salão, até da antiga lambada, onde essas técnicas ainda não estavam tão evoluídas, né? De damas que inclusive lesionaram, tiveram que parar de dançar. A cervical. Então a gente tem que tomar todo um cuidado. Então acho que a gente também tem que partir de uma educação dos cavalheiros, de que se você não conhece a dama, vamos preparar o corpo dela primeiro, vai sentir, já não chega com a dama e quer fazer movimentação de cabeça. E o homem tem que entender o movimento de cabeça. Exato, perfeito. Às vezes o homem não entende. Tem que fazer. Claro. Eu tenho um lema que é o seguinte: faz com ela o que você faria com você mesmo. Acabou. Entendeu? Você não vai ficar girando sua cabeça 50 vezes na música, então faz com ela. Eu acho que a gente tem que ter isso nas aulas de Zuki. A gente tem que ensinar os cavalheiros a entender que isso é uma região importante, que isso pode machucar e que a gente tem que tomar um certo cuidado e não sair fazendo assim. No Zuki Day eu ministrei uma aula com o tema, uma vez era cambrê. Pô, foi a primeira que encerrou de venda de muito homem. Aí ele teve que botar as mulheres. Só que eu esqueci de dizer que era um cambrê diferente, né? E aí quando os homens chegaram, eu fiz eles fazerem vários tipos de cambrê. Legal. E aí faltando, o pai morre, com uns 20 minutos final, eu falei, agora vamos fazer com ela. Moça, era um cuidado, uma preocupação na hora do cambrê com ela, porque eles tinham experimentado. No samba rock faz muito cambrê o homem. E aí eu peguei um monte de coisa, botei nos rapaz, mas foi um cuidado assim exagerado. Roberta quer falar, agora vem Lapada, agora fala, Roberta. Não, eu sou fisioterapeuta, vou falar em cervical, então assim, falando um pouquinho da cervical, a gente sabe que a cervical é o segmento que se adapta, né, frente a qualquer coisa que acontece daqui para baixo. Então, na verdade, ela deveria ser o último segmento a fazer o movimento em função do que acontece daqui para baixo, e não partir a informação daqui, né, porque é muito estresse da cervical. Na verdade, ela finaliza todo o gesto que envolve, né, das torções, dos cambrês, enfim. Então, assim, não é só aqui. Aqui é a cereja do bolo, né? Que veio de baixo. Fantástico. Você vai falar? Não é só como eu disse, você falou Curitiba, né? Não é só em Curitiba, tá? Eu dou aula de Zuki há mais ou menos 16 anos. Há 16 anos. E aí Brasília é um pouquinho pior. E não é só a questão das pessoas fazerem o movimento aprendendo olhando, é isso. Porque criaram-se várias vertentes do mesmo vídeo. Eu tive a chance de participar de uma reunião que o Marcelo Grangeiro participou no Rio de Janeiro sobre nomenclatura para o Zuki. Foram feitos 25 nomes. Nesse dia estava Adílio, Floriano e uma série de pessoas. E fizeram a seleção depois, Delane e tal, e escolheram o Zuki brasileiro, Lambas e tal. Então as pessoas colocaram um estilo para vender. Então tem pessoas que acham que o Zuki fica parado ali só mexendo, o outro é só mexendo no movimento de cabeça. E quando eu trabalho no Zuki tradicional, eu vou fazer isso com a pessoa às vezes ela não quer, porque ela chega no baile, ela não tem ninguém dançando assim, ou ela acha o processo muito demorado para chegar onde você acabou de falar. Então movimento de cabeça, cambrê, chicote. Chicote também é um problema. Chicote é o maior dos problemas. Que umas pessoas nem estão trabalhando mais. É isso que eu tô falando, nem tá trabalhando mais. Abolir o chicote da nossa dança. Isso que eu falei, eles não estão nem usando mais. É tanto que no próprio carro da gente tem uma proteção contra o efeito do chicote. Não é à toa não, é porque realmente é perigoso. Uma coisa que já não é, eu não uso mais o chicote. Os alunos deles, na hora que eles forem sair para bailes, né,
Não já chegar a morrer na dama, em qualquer ritmo que ele for dançar. Chega, sente a dama primeiro, isso, vai testando, porque realmente tem muito disso. O cara já quer mostrar serviço, aí já chega. Agora qualquer dança. Eu observo muito em algumas aulas, até alguns workshops, é que o próprio profissional que ele está mostrando, passando algum conhecimento, ele ignora totalmente aquele corpo que está dançando. Se a gente for analisar questões de torções, tem até ela estava falando, nós temos a nossa coluna cervical, ela é dividida em 4 partes. A última é a coluna cervical, desculpa. Nós temos a nossa coluna que é dividida em 4 partes. A vertebral. E a última parte é cervical. Só que em nenhum momento eu vi vários profissionais dando a ênfase na cabeça, mas não colocando a preocupação que a cabeça ela está em cima do tronco. E nesse tronco tem uma estrutura da coluna vertebral que vai, depois eu acho que se não me engano a C7, que acaba cervical, vai até lá embaixo, né? Que acaba torácica e vai para outra. Então eles não dão essa importância. E não veem que se eu fizer a movimentação, ela tem que partir do tronco, que é igual ela está explicando, para chegar até a cervical. Todo o peso na cervical. Mas não é que eles não querem falar. É falta de conhecimento. Não vão falar enquanto não tiver conhecimento. E para ter esse conhecimento, é preciso estudar outras coisas. Tô adorando isso aí que tá... Ó, quem tiver mais dúvida, tem um funcional Dência 2. Tô adorando essa conversa. Tô adorando. Fortalecimento. Tô adorando essa conversa aí. Tudo só Dência 2. Não tem aquele negócio lá que eu entra assim no YouTube, que cobra? Da divulgação? Marketing. Não. Monetização. É isso aí. Mas essa questão também, das vezes, o professor falar alguma coisa e mostrar de outra forma, é muito comum, sabe? Às vezes você vê uma aula que a pessoa chega e fala, não, ó, você tem que dançar aqui, sei lá, a aula do abraço, o abraço e tal. Faz aqui comigo, Sheila. A aula do abraço, aí o cara dá a aula inteira. Tal, um abraço aqui, você tanto. Galera, agora vamos mostrar na música. Aí ele já caiu tudo, saiu, já ferrou, meteu a mão na mulher. Tá, isso, obrigado. Entenderam, gente, a ideia do abraço? Né? Tipo, isso é muito comum. A questão do conceito base da cabeça entra até aqui, vocês comentaram sobre workshop. Aconteceu muito isso. A galera aprende a cabeça em cima de uma sequência, em cima de um passo, quando vai fazer o workshop. Então, aí na hora a pessoa aprende mesmo o movimento de cabeça. Por quê? Lá no workshop, o professor, a cabeça agora você vai fazer aqui, inclina, gira. Quando ele te girar, você vai, sobe e tal. Aí repete, a pessoa sai. Nossa, eu sei mexer a cabeça, Só que só vai saber mexer a cabeça nesse momento, na hora que vai fazer esse passo. Então, o conceito básico, eu peguei muito, conversei com o Rodrigo Delano e alguns outros professores. Aí eu entendi essa ideia da cabeça passiva e ativa. Que aí tem a cabeça ativa, que é quando a dama ela faz o movimento, e a passiva vem de acordo com o movimento do tronco, e ela relaxa o pescoço e faz o movimento. Em cima desse processo de cabeça passiva e ativa, eu venho com essa ideia do dinâmico e estático, que, pensando na educação física, seria locomotor e não locomotor. Só que para ficar mais fácil de entender, eu falo dinâmico e estático. Sim? Qual que é essa ideia do dinâmico e estático? Primeiro, falando de cabeça passiva. Eu começo com a cabeça passiva. Que é isso? Aí eu faço parado, a pessoa, né, relaxa o pescoço, e faço estático, só a movimentação da cabeça e parado. Vou por esse processo. Depois eu vou, quer entender a cabeça estática? Que aí essa cabeça estática tem várias possibilidades. Por que é estático? A dama, exemplo. Eu sou muito boa. Agora vocês vão ver. Então, por exemplo, tá aqui, eu faço esse trabalho. Aí para um lado, para o outro, explico a ideia e tal. Que aí ele pode fazer ele dinâmico e ela estático. E ela estático. Depois subiu. Sim? Obrigado, Sheila. Palmas, Sheila. Sheila, tá ótima essa cabeça. Até que você tem cabeça, hein? E trabalha essa ideia do estático. Então, de primeiro momento, eu falo até para as meninas que é o contrário que acontece. Gente, começou a mexer a sua cabeça, fica estática. Porque é o contrário. Normalmente você vai fazer a cabeça com a dama já. Ai, meu Deus, a cabeça. E a cabeça sai igual, né? É muito comum, já sai girando. Então eu sempre trabalho com essa proposta do estático para ela entender. Depois disso, eu vou para o dinâmico.
Cair é movimentando. Que tem um tradicional 1, 2, 3 no abraço. E que também pode ser só dela ir movimentando. Que hoje a gente vê muito no estilo tipo Nilzuki, né, e tal. Que aí ele vai induzindo ela a virar. Faz aqui comigo, Lelê, por favor. Então, ó, por exemplo, estático. A dama sempre pensa no estático. Quando eu quero criar lá a ideia do dinâmico, eu vou induzindo ela a ir comigo. Vou para o outro lado. Aí sim, ela vai virando porque eu estou propondo isso para ela. E subiu. Eu estou propondo essa ideia. Então ela primeiro vai pensar no lugar e quando o homem induzir essa ideia do dinâmico, ela sai do lugar. Obrigado, Lelê. Isso. Tá demais. E pode ser do 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, que é muito usado também, que aí se torna dinâmico. Aí em cima disso, dá para brincar bastante. Por exemplo, numa aula você pode pedir ao aluno, ele dinâmico e ela estática. Os dois dinâmico. Um estático, outro dinâmico. Então, aí vai surgindo movimentos, né? Que aí você pode criar junto com o aluno. E aquela cabeça dela com enfeite rola também. Isso. Aí, no caso, seria a cabeça ativa, que é ela com enfeite. Entendeu? Cara, eu ensino isso depois. Eu começo com a cabeça passiva para depois ir. Tem três formas, gente: cabeça ativa, passiva e doida. É uma cabeça que é sem controle, que ela põe na hora que ela quer, onde ela quer, de qualquer jeito. Coitada, ela percebe. É isso mesmo, a cabeça doida tem demais ainda, por sinal. Né? É a mais usada. Cabeça Skull Beats. É Skull Beats. Então, na cabeça, a gente fica bastante tempo. Dá para fazer bastante coisa. Aí a pessoa começa a ter mais domínio para fazer a cabeça. Aí você pode pôr numa movimentação, e assim vai. Faz, por exemplo, de novo com ela, uma movimentação normal e coloca a cabeça dentro da movimentação. Tá. Só para ficar mais... Não, um passo normal. Tá. Aí, mas pra gente chegar nesse nível, já é nível hard, que o Marcelo tá pedindo. Porque eu tô falando da ideia do abraço. Hard é comigo. Aí depois que saiu do abraço, eu vou pegando aqui, pra pessoa entender. Porque aí, mantendo aquela conexão, né? Que a gente fala do ativar o corpo, que a menina criar um tônus e relaxar o pescoço. Depois eu venho pra cá. Que aí entra essa ideia da movimentação. Exemplo, tô dançando. E quando eu venho com a cabeça, eu já penso esse movimento dinâmico. Eu saio, e normalmente eu finalizo ainda a cabeça da dama. A Sheila subiu um pouquinho antes. Faz de novo, meu Mas isso é interessante, porque por isso que é legal o homem saber. É importante o homem saber o movimento e a menina também. Porque normalmente as meninas levantam a cabeça sozinhas, claro. Porque levantam. Eu vou cair. E porque vai cair, e a outra coisa que o homem também às vezes não preocupa isso com ela. Não preocupa. Às vezes o homem pede uma cabeça aqui, ó. Aí faz lá e tal, e já sai aqui, tipo. Aí se ela tá mexendo a cabeça, até olha e fala assim: oi, você não vai levantar a cabeça não? Porque não coloca a cabeça dela lá. Não tem finalização. Então quando eu faço, literalmente eu penso o tempo todo. Se eu tô lá brincando, não sei o que lá. Se eu quero parar aqui, eu levanto e aí nós vamos sair. Entendeu? Então o homem é importante ele saber o movimento da dama também. E não só fazer uma coisa aqui, eu fiz aqui a cabeça, que é workshop, saiu. E já vai para outras coisas. Mas é por não ter, geralmente não ter finalização, que a gente aprende a levantar a cabeça. Porque aí você tem que olhar para onde você tem que ir depois. Então o mais rápido é levantar a cabeça e olhar. E o homem também não deixar. O homem que propõe o movimento passivo da mulher precisa terminar para ela poder voltar ao normal. Isso mesmo. Eu pedi pro Hugo quando eu falei com o Hugo sobre esse assunto da cabeça, eu falei assim: Hugo, tem umas coisas que eu não entendo. Como é que eu volto? Porque eles me falam que eu tinha que saber voltar e eu não sei voltar. Aí o Hugo fez comigo um negócio, eu falei: nossa, eu fiz. Aí eu entendi que na verdade tinha um caminho para eu fazer, só que eu nunca recebi esse caminho. Aí eu dei o meu jeito para voltar, e que acontece normalmente. Por isso que eu falo muito da ideia do conceito básico. A cabeça, esse é o conceito básico. Depois que você vai elaborando aí suas figuras. Quero fazer uma pergunta. Às vezes isso não se perde devido a que até a informação chegar para o tronco da dama, nós temos 3 articulações fora das falanges. E não é ensinado essa questão. Aí eu acho que muitas vezes o cavalheiro ele não entende que essa informação e ela se perde uma das articulações. Porque às vezes ele não dá aquela proposta de qualidade de movimento necessária para a dama
e essa qualidade do movimento dele acaba se perdendo nas articulações. Às vezes eu consigo perceber que tem damas que elas conseguem entender muito melhor quando você isola a articulação que vem do punho e vem da segunda articulação do braço, você faz ela do antebraço, você faz movimentação com ela só pela articulação do braço, ela entende muito melhor. E quando você começa a levar isso mais para a extremidade e você coloca uma informação que não é tão precisa, ela acaba se perdendo aí nas articulações. Talvez não, mas é isso que eu estou te falando. Por exemplo, quanto mais longe do centro, mais difícil vai ser. Entendeu? Tem que ser mais preciso. Eu faço, a Lelê fez aula comigo agora sexta-feira, aí até, né, ela falou, agora entendi. Eu primeiro, quando eu vou entrar na cabeça, eu falo muito da questão do tônus, da consciência corporal, da menina sabe. Porque às vezes muitas pessoas não entendem a cabeça, no caso da dama, tá tudo solto. Aí você mexe a cabeça, você vê ela mexendo isso aqui, ó. Aí ela olha e fala assim, não estou entendendo o que é cabeça, não estou entendendo, porque tá tudo solto. E o homem também, ele tem que ter o tônus, para ele mostrar, para ter uma condução corporal. Aí tem uma preparação para fazer a cabeça. Igual aqui eu estou falando que a gente já está trabalhando a cabeça. Essa preparação, quem quiser saber mais, pode me procurar. Pode me procurar no final da aula. Vários pontos. Eu, igual eu falei, começo no abraço, depois eu vou lá para o antebraço, depois eu pego na mão. Aí depois ainda hoje tem um Bluetooth, né, que é afastado, né, o Delano da vida, que tem esse processo também. Eu trabalho bastante com o abraço de bola, né, no Zoom, que é esse abraço conectado, tanto para homem quanto para mulher, e isso vai manter ela conectada e sentir o pescoço dela seguindo o tronco e tudo mais. É o famoso tônus. Se a pessoa ativa aqui, já facilita bastante. E isso é difícil pra caramba, porque você tem que criar um tônus aqui e relaxar o pescoço. Não é fácil. Pode. Essa história da mão é interessante, vai ser um link que eu vou falar disso também. Top. Vem, poxa. Vamos ver o que é questão de liberdade agora. Mas tem que pagar também? Não, porque quanto mais a gente... Se eu coloco uma resistência aqui, você precisa fazer força onde? Aqui. Se eu coloco a resistência aqui, você faz força onde? No braço de alavanca maior. Se eu ponho a resistência aqui, você faz força onde? No braço todo. Então, quando a informação está aqui, eu preciso de toda essa estrutura funcionando, né? Então, quando a informação está na mão, tudo isso aqui tem que ter o tônus, a estrutura. Quando a informação está aqui em cima, eu só preciso disso, é muito mais fácil, né? Então, quando a condução vem para cá, eu preciso ter a garantia que tudo isso aqui está bem organizado. Top isso aí, gente. Eu falo assim, mas não falo tão chique igual ela, tá? Vai ser até um exemplo isso aí. Gostei. Já fica mais jacaré tudo. 5 minutos. Então, aí vai esse processo de cabeça que não é tão fácil e tem tudo isso aí que eu falei. Então, normalmente vem entender essa ideia do estático e dinâmico. Quando a pessoa entende isso, facilita muito na hora de dançar, na hora de ensinar e assim vai. Aí vem o giro com deslocamento, que é muito usado no Zouk, que é os giros com deslocamento em volta. Giro em volta, ainda com a cabeça normal, né? Ainda não é inclinado ou rodando e tal. Aí depois vem a colgada ou contrapeso, tem vários nomes também, que é o que está acontecendo muito hoje no Zouk, né? Que é essa ideia, no caso assim, é volcada, e assim, colgada. Colgada. Sim, é isso mesmo, né? Volcada, colgada. Isso. Que hoje no Zouk está sendo muito usado. Um tempo atrás nem falava-se isso no Zouk, né? Mas hoje as pessoas, por YouTube ou nos bailes, tem muita gente já querendo aprender esse movimento. Então ele já está fazendo parte do Zouk, que é um Zouk mais evoluído. Sim, no Lamba você não vê tanto, mas acho que hoje ainda a gente já vê a galera fazendo. Mas vê na hora do... Não ainda totalmente colgado, mas ela fora do eixo. O eixo. Que aí entra... Que aí aqui, ó, entra isso aqui. Que é a última coisa normalmente que eu trabalho, é o giro no eixo. Que a pessoa entender o giro no eixo, que hoje também está sendo assim, bastante ó, usado. Isso aqui, ó. Giro no eixo que a gente está falando é isso aqui, ó. Quando ele faz isso aqui, ó. No lugar. No lugar. Beleza. Posso fazer lento, posso fazer rápido e terminar aqui. O contrapeso que ele está falando é isso aqui, ó. Quando ela fica assim, quando ela desloca assim. Isso é o contrapeso. Contrapeso. Hã?
É a influência do tango, né? Do Zouk. É a influência do tango dentro do Zouk. Não sei como é, Walter. Explica o terceiro eixo. O terceiro eixo porque são dois núcleos, né? Você sai desse primeiro, sai do segundo e entra no terceiro. Isso pode ser feito de diversas formas. No tango tem diversas técnicas. Hoje a gente vê essas técnicas sendo somadas a outros ritmos. Tem o sertanejo, né? O pessoal fazendo isso também. Você vê muita coisa, principalmente da linha de volgados e colgados. Está acontecendo muito, né? Variações, né? Boa, sabia o que era terceiro. Sabia o que era chamar de terceiro eixo, não. E a volcada, no caso, é normalmente quando a dama cai no Zouk, aquela que a dama cai, que hoje está sendo bastante usado. Sim, quer fazer, Marcela? Comigo? Esse é o meu melhor. Esse aqui, ó, que hoje em dia tem muito isso aqui, ó. Esse é o meu melhor. Oi, delícia! Esse é o meu melhor. Sabe. Que isso. Essa parte ele é muito bom, ó. Esse normalmente então é quando cai de frente e o contrapeso, né, o colgado é para fora. Sim? Que aí eu ensino o giro no eixo, que é o que eu trabalho por último normalmente. Mas eu tô falando essa ordem, galera, mas não necessariamente é sempre assim. Igual eu falei, eu gosto muito de conversar com o pessoal, ver o que tá querendo ser trabalhado, o que né, de acordo com mais ou menos que a galera dança. Eu concordo com essa ordem. Às vezes alguns comentários que eu faço, que eu já fiz, algumas pessoas não concordam, mas eu não abro mão de ensinar coisas básicas primeiro antes de chegar aí. Porque antes de eu colocar um giro, como você colocou um giro no eixo, um contrapeso, qualquer coisa, a pessoa tem que aprender a girar. Ela primeiro tem que ter estrutura no corpo. Então, isso é bem básico, do abraço, do início. Então, às vezes eu não abro mão de a pessoa saber isso. Mesmo se ela dançar, se eu pego um aluno que já dança há muito tempo, mesmo assim eu ainda passo por ele por isso, para saber se isso está legal, se isso está completo, para que a gente chegue nisso. Assim, mas tudo isso aqui é a ideia do conceito básico mesmo. Por exemplo, às vezes a pessoa já faz cabeça, mas ela sempre tem essa dúvida, que é o que a Sheila falou. Eu faço cabeça, mas eu não sei. Aí quando eu chego e falo, não, peraí, o conceito básico disso é isso. Aí eu volto, né? Já vou ensinar. Porque normalmente a pessoa quer ensinar mais figuras de cabeça. Aí a pessoa continua perdida do mesmo jeito. Agora, quando você volta lá, aí já facilita para a pessoa. Isso eu faço muito. Fechou. Aí fecha aí, né? Aí eu uso muito esse ditado chinês, né? Que às vezes eu fico lendo livros chineses e tal. Às vezes eu me pego e tal. Que é isso aqui. Se você encontra uma pessoa e troca um pão, aí se eu encontro com ela e troco um pão, cada um sai com um pão. Sim? Mas se você tiver uma ideia, encontra com outra pessoa que tem uma ideia, se você troca uma ideia, você vai sair com mais de uma ideia. Isso eu escutei o Mário Cortella falando, e eu achei isso fantástico. Entra até essa ideia do Cardas, né? Que aqui é uma troca de informações, né? Igual eu tô falando, isso que eu falei não é que é ó, gente, é o certo e tudo. A gente vai trocando uma ideia, todo mundo aqui foi falando, e aí assim nós vamos construindo, e cada um vai saindo sabendo mais ainda do que já sabe. Então eu gosto muito desse ditado, acho que tem muito a ver até com Cardas e tudo. E uma coisa que eu até falei lá no vídeo, tu sabe mais, que a união faz a força. Muita gente fala a união faz a força e acha lindo, né? Teoricamente. Mas na prática quase ninguém faz isso, sabe? De ter aquela união, de vamos lá. Quem faz muito isso é o Marcelo, de chegar e te ajudar, vamos fazer mesmo e tal, vamos, unidos somos mais fortes. Então acho isso também muito fantástico. Galera, muito obrigado. Comigo, pegar meu WhatsApp, eu estou lá no grupo também, tem o meu Face, tem o Instagram, pode sempre contar comigo, tá? Uma salva de palmas, abraço, querido Hugo! Obrigado, galera!